Saúde o nome do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amado, muito alegre em estar presente com os irmãos nessa noite. Muito bom ver o rosto dos irmãos, abraçá-los e vê-los que estão firmes na presença do Eterno. É uma palavra que é sempre latente no meu coração, a palavra do apóstolo Paulo de 1 de Coríntios 15, 58. Por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A nossa firmeza está em Deus, amado. É no Senhor que vem o nosso socorro. Trago um abraço da igreja de Magé, um abraço muito carinhoso, fraternal dos irmãos de Magé, em nome de Jesus Cristo. Eles falaram, vai para lá um pouquinho, sai daqui. Eu vou, calma. Muito alegre, amados. Santos, abra o santo livro, por gentileza. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 28 e 29. 1 João 2, 28 e 29. Acho que estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem, amados? Mas eu sou igual o carral, eu demoro a pegar, mas quando eu pego também já era. Vou esperar os irmãos abrirem a Bíblia. É muito bom isso, né, amado? A despeito de termos a tecnologia, a despeito de termos acesso, eu acho muito importante o cristão ele trazer a sua Bíblia física e saber abrir, encontrar e ler a sua própria Bíblia. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Eterno, nessa versão. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Nessa versão de cima, confundidos. Tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, ouçam bem essa palavra aqui, que ela é pertinente, ela é oportuna para nossos tempos. Amados irmãos, nós sabemos que a forma visível de um cristão ser reconhecida é pelo seu comportamento correto diante de Deus e dos homens. Então, diante do Senhor não importa o que eu falo, o que você fala, o que você pensa, o que eu penso. O que importa diante do Senhor é como vivemos. Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo aqui. A palavra do Senhor fala que existia um rico que vivia regalada e se vestia de maneira esplêndida, até que um dia ele veio e morreu. E abrindo os olhos, estava no Hades. Mas a palavra fala de um homem chamado Lázaro. É um homem que diante da sociedade ele não tinha uma identidade social, mas nos céus ele é reconhecido. O que eu quero dizer com isso? Não adianta ser reconhecido na terra e não ser reconhecido no céu. Não adianta ter fama na terra e não ter reconhecimento diante de Deus. Não adianta promover alegria para os seres humanos e não promover alegria para os anjos de Deus. Então aquele homem tinha tecidos gloriosos na terra, mas quando morreu, ele não vestiu a veste branca que está separada para mim e para você. E a Bíblia fala que aquele homem, a despeito Lázaro, de ser um mendigo, não tinha uma casa, não tinha um status, não tinha condição. Os amigos dele eram o cachorro que tratava as suas feridas. A Bíblia diz que aquele homem, quando morreu, ele foi levado pelos anjos. Por quê, amado? Porque a despeito dele ter uma condição desfavorável, eu entendo que aquele homem não murmurava, não reclamava, pelo contrário, adorava, glorificava, entendia, Senhor, se eu estou nessa condição, a culpa é do Senhor, mas eu tendo ou não tendo, eu te adoro, eu tendo comida ou não tendo comida, eu glorifico o teu nome, eu tendo veste aqui ou não aqui, eu adoro o teu nome, não importa, Senhor, eu sou um adorador. Ele tinha um comportamento, amado, o comportamento daquele que Deus procura. E quem que Deus procura? A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então é verdade, amado. É integridade. É, amados irmãos, caráter. É ter essência e não aparência. Então, amados irmãos, a vida cristã, ela se manifesta numa forma visível de nossos comportamentos. Todavia, a vida cristã ela é repleta de desafios, para mim e para você. Nós temos desafio. Como o irmão e a irmã que perderam o carro, é um desafio, amado. Mas receba essa palavra da parte de Deus. A Bíblia diz que
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Não importa a adversidade, crise, enfermidade, perca ou ganho, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, a despeito de nós não entendermos. Porque o pensamento de Deus é maior do que o nosso. Os caminhos de Deus é mais elevado do que os nossos, amado. Então entenda, Deus está no controle. Não saiu do controle de Deus, não. Deus está no controle da minha e da sua vida. Ei, a palavra do Senhor vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação é leve, momentânea. Ou seja, tem começo, tem meio, mas tem fim. Ela vai passar, amado. Ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem. Ou seja, os elementos, o que temos, o que achamos que somos. Porque o que se vê são temporais. Agora, as que não se veem, oh glória, elas são eternas. Ela não acaba, ela não é roubada. Aleluia, ninguém toca, ninguém pega. A ferrugem não consome, ladrão não rouba nem mina. Porque ela não consome, ela é eterna para a glória de Deus. Então nós temos as nossas lutas, os nossos desafios. E o principal desafio da vida cristã, meus irmãos, é a nossa luta contra o pecado. Esse é o grande embate. É a nossa luta contra o pecado. Hebreus 12:4 diz, na luta contra o pecado, ainda não resististe até o derramar do próprio sangue. Então ele está falando de uma resistência, de uma luta, de um combate pessoal, a ponto de derramar o próprio sangue. Então eu sei que é difícil resistir o pecado, combater contra o pecado. A Bíblia diz, quando Caim mata Abel, o Espírito de Deus fala com ele, Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Então é uma luta, é um desafio, meus irmãos, a luta do cristão contra o pecado. O texto que eu amo, do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 12 em diante, ele diz assim, leia esse capítulo, amado, todo. Mas olhe só, preste atenção só nesses versículos aqui. Romanos 7, 12 em diante. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não faço eu isto, mas o pecado que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem algum. Opa! Isso aqui é um exercício de maturidade. Entender que em você não habita bem algum, porque a honra é dele, a glória é dele. Até aquilo que nós fazemos de bom vem dele, amado. Não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 22. Porque segundo o homem interior, no meu espírito, na minha alma, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, eu tenho prazer na oração, eu tenho prazer na comunhão, eu tenho prazer na palavra de Deus, eu tenho afeição em ter relação com os irmãos, eu tenho prazer no meu homem interior, eu desejo isso. Aí ele diz, mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha natureza, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que é que ele está entendendo? Senhor, a minha natureza não quer te agradar. A minha natureza não quer te servir. A minha natureza, ela tem prazer pelo pecado. Mas meu espírito, Senhor, tem prazer na tua presença. Tem prazer na adoração. Tem prazer na comunhão. Tem prazer na oração. Deus, eu tenho uma luta. Como que eu faço para me livrar? Aí ele diz, amado irmão, assim, miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me libertará? E eu digo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Jesus, é o Senhor, é o Cordeiro Santo de Israel. Oh, glória! Só Ele, amado. Só Ele.
É por isso que ele inicia no capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, ó glória, mas segundo o Espírito, que caia por terra sobre a tua vida, toda acusação, toda seta, todo dado inflamado do inferno, do diabo, feitiçaria, inveja, bruxaria, caia por terra sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós temos essa luta, amado. Essa luta contra o pecado. E é um desafio diário que eu e você devemos resistir, permanecermos firmes, inabaláveis, constantes. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Temos uma luta contra o mundo. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século. Outra tradução, com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amados, todo momento o mundo quer nos abraçar. A todo momento o mundo quer nos envolver. A todo momento o mundo quer nos conformar aos seus hábitos, costumes, forma de viver. A todo momento a palavra diz, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É uma luta, mano. João disse nessa própria epístola aqui, do capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo, a sua paixão pelas coisas mundanas. Mas aquele que faz, não é que fala, que faz na vontade de Deus, permanece para sempre. Não é o que fala, é o que se vive, santo. O céu aguarda quem vive a palavra. O céu aguarda. Tiago 4,4 diz, ei, não sabeis, adúlteros e adúlteras, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então é uma luta, é um desafio, amados irmãos, diário da vida cristã, uma luta contra o mundo, contra o pecado, contra o mundo e também contra o diabo, contra os demônios, amado. Entenda uma coisa, esses seres espirituais existem também. Não podemos viver uma vida cristã na babesca, achando que Satanás, que os demônios, amados irmãos, não estão atuando aí, eles estão atuando aí. Está lá o livro de Jó que deixa claro, de onde vem Satanás? Vim da terra e de passear por ela. Viste meu servo Jó? Oh, lógico, claro que eu vi, passei perto, mas não dava para tocar. O Senhor o cerca de sebe. Sabe por que está de pé? Porque Deus te protege, amado. Porque você está na presença, ó glória. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, diz a palavra, e os livra. Satanás está ao teu redor, mas o anjo está ao redor. E é por isso que Satanás não te toca. Ele está aí. Ele está. Amados irmãos, olha só. A Bíblia diz que ele tentou Jesus. O apóstolo Paulo em Tessalonicenses diz, eu quis até ir aí, mas Satanás me impediu. Ou seja, Satanás utilizou algum artifício físico que impossibilitou o apóstolo Paulo de ir até onde ele queria. Então existe esse nosso combate contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles estão aí. Eles estão trabalhando contra a minha e a sua vida. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrio, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Apocalipse 12,12 diz que ele desceu com fúria, sabendo que resta pouco tempo. Então ele está aí, amado. Ele está aí. Tiago nos adverte e diz, olha só, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? Fala, amados irmãos, de uma energia, de um esforço, de um posicionamento. Como assim, na força do braço? Não, amados irmãos. É viver em obediência, é viver em oração, na meditação da palavra, na comunhão, não semeando contenda, amando a Deus, acima de todas as coisas, o semelhante como o teu próximo. Com isso eu resisto o diabo, me sujeitando a Deus. Qual que é sujeitar a Deus? É obedecer a Deus. Com isso, amados irmãos, eu resisto o diabo.
assim eu resisto o diabo. Como? Obedecendo a Deus. Então, muitos são os desafios da vida cristã, amado. E entrando no assunto da carta de João, ele diz, um dos desafios específicos, a nossa luta contra os falsos profetas e o anticristo. É um desafio, amado. E isso vai se intensificar. Ele fala do engano religioso. Preste atenção no versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Amado, se era no período dele a última hora, que dirá para nós, amado? Então o ponteiro da eternidade, ele está andando, ele está trabalhando, amado. Ele já é, não é que será, já é a última hora. E como eu vi que vem o anticristo, o escatológico que se manifestará numa pessoa, e onde ele diz, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Jesus Cristo disse em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fora possível, enganariam até os escolhidos. E nós somos assim, tá? É natural nosso. É natural nosso vermos alguém usando Deus poderosamente para curar, para libertar, para operar prodígio, maravilha. A gente atribui aquela pessoa a ser alguém de Deus. Onde a Escritura não afirma isso. E eu estou pregando o quê? Não é o que se faz, é o que se vive. Porque Jesus disse em Mateus 24, porque muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, teu nome? Preguei. Teu nome? Profetizei. Senhor, teu nome? Fiz maravilha, expulsei demônios. Jesus não fala assim, é mentira. Não, é falsidade. Não. O que Jesus falou é, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque eu não te conheço. O fato de você fazer, operar, não significa que eu te aprovo. Então, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Aí eu entro aqui na minha mensagem. No versículo 28. Já que nós temos esses desafios, e não são poucos, eu só enumerei esses, pecado, o mundo, os demônios, o diabo e os falsos profetas, o anticristo, o que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Como eu devo agir sabendo que já é a última hora? E olha o carinho, amados irmãos, de João, usado pelo Espírito Santo, falando ao meu, ao seu coração. E agora, filhinhos, permaneçam nele. E é isso que eu quero, amados irmãos, pregar no teu espírito. Permaneça nele. Permaneça em Jesus. Permaneça em Cristo. Não abandone a Cristo, amado. Só assim você vencerá. Quando ele diz, permaneçam nele, ele está falando também, em outras palavras, não permaneça no pecado, não permaneça no mundo, não fique com os demônios, não permaneça com os falsos profetas, saia da heresia, ame a Deus, ame a Cristo. Olhe para a cruz, amado. Permaneça nele. Permaneça em Cristo. Permanecer aqui é um adjetivo para perseverança, para resiliência, para crente, como costumo dizer, para crente de raça, amado, para crente de verdade, crente de fibra, crente com a testa retesada, crente com marca de guerra, que não está aqui a passeio de brincadeira, quer o céu, ama o céu e vai lutar pelo céu. E que diz diante dos desafios e dilemas, Satanás, demônio, doença, ladrão, bandido, governo, faça o que quiser, eu não negarei o meu Deus, ô glória. Crente de fibra, amado. O céu não é para crente, desculpa, o céu não é para crente mole não, amado. O céu não é para crente banana de pijama não, é para crente de fibra. É para crente de raça, amado. É para crente que não nega a fé. É morto, mas não nega. É cerrado ao meio, mas não nega. Perde a vida, mas não nega ao Senhor. Saiba de uma coisa. Jesus disse, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Hebreus diz, o meu justo. Por que é justo? Pela sua obra? Não, porque a obra que você faz é nele.
O que ele está falando? O que foi justificado, o que foi perdoado, lavado, redimido, o que se arrependeu de verdade. O meu justo viverá pela fé, oh glória. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, aleluia, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Crente que fica firme, amado. Crente de fibra, crente de energia. Crente que aguarda o céu, mais do que tudo, que quer o céu. Apocalipse 3,11 diz, eis que Jesus está dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Ei, não deixa o pecado, não deixa o mundo, não deixa o diabo, não deixa os demônios, não deixa o anticristo, falso profeta, roubar a sua coroa. Se Deus te deu, guarde o que tem e ninguém tome a sua coroa. Fique, filhinho, firme na presença dele. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Amado, eu vou fazer 16 anos de fé, é pouco. E deixa eu te falar, ano, e até nisso que eu vou dizer, não tem garantia não, tá? Garantia de idade, de ano, só tem no INSS. E olhe lá, eu não acredito que eu vou me aposentar, não acredito mais não. Vou morrer velho, carcomido e sem dinheiro, amado. Só o céu. Então, tempo de vida, só tem alguma coisa no INSS, e olhe lá. E na fé cristã, não importa, é como começa não, é como termina, tá? Então é por isso que é necessário perseverança. E é por isso que João está falando, ei filhinho, permaneça nele. É em Cristo, ele é o fundamento, ele é o alicerce, ele é a rocha, ele não falha, ele não peca, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim, ele é Deus, fique nele. Fique nele. Oh, pastor, por quê? Tudo bem, por quê? João diz, tá, para quê? Para quê? Quando ele se manifestar, quando ele se manifestar. E eu confesso, amado, que talvez isso seja o que eu mais prego na minha vida. Isso aqui. Para quê? Para que cláusula de propósito? Quando ele diz, filhinhos, permaneçam nele, vírgula, para quê? Tem um propósito que ele vai dizer adiante. Ele diz, quando ele se manifestar. E é isso que eu mais aguardo na minha fé cristã. Sem demagogia e hipocrisia. É a manifestação de Cristo. É isso que eu aguardo. Ver Ele como Ele é. Ver a manifestação do meu Deus. Ver o meu Cristo visível. Ver Ele como Ele é. O Evangelho diz, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu não vi ele lá, mas eu vou ver ele vir aqui. Pastor, e se tu morrer, bendito seja o nome do Senhor, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Terão o privilégio de vê-lo antes. É isso que eu almejo. Para que quando ele se manifestar. 1 João 3,2, amados, olha que texto lindo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que nós havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, oh glória, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos, eu verei o meu Rei. Sem vergonha, sem confusão, e sem pecado, eu verei o meu Rei. Teremos um corpo glorificado, amado. Um corpo semelhante ao dele. Sem limitações. Sem guerra com a balança. Estou gordo, estou magro, estou doente, estou saudável. Estou com dinheiro, sem dinheiro. Eu tenho, não tenho. Moro de casa aluguel, moro de casa própria. Não. Tudo isso é minharia. Tudo isso é palha. Tudo isso é fútil, é vil. Meus irmãos, é vaidade de correr atrás do vento. O que vale, meus irmãos, é Cristo. É Cristo, a presença de Cristo. Vermos a Cristo, amado. Permaneça nele. Para que quando ele se manifestar,
você poder vê-lo. Olha a palavra do Cristo em Mateus 24, 29. E logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu, oh glória, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, aleluia, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, oh glória, com poder e grande glória, e ele enviará do céu, oh glória, os seus anjos com riso e clamor de trombeta, os quais ajuntarão, aleluia, os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu, oh glória. Deus vai pegar um santo no Brasil, na Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Europa, onde tiver um santo, Deus pegará, oh glória, e ele verá o seu Senhor. É isso que eu espero, amado, é isso, a promessa da vida eterna se cumprir. Eu aprendi que a salvação se dá, primeiro, quando eu creio, pela graça, sim, e ela se concretizará quando eu pisar na eternidade. Por isso, João disse, no versículo 25 de 1 João 2, esta é a promessa que ele nos fez. O que, João? 2 pontos. A vida eterna. A vida eterna. É isso que ele prometeu. E é isso que ele é poderoso para cumprir. Quando? Na sua vinda, na sua manifestação. E ele quer te encontrar de pé, na presença dele. Em Lucas está escrito, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Que terra que ele está falando? Eu e você, amado. Porventura, quando ele vier, achará fé em mim, e você que fomos formados do pó da terra? Então o que ele quer encontrar em mim e você, é uma bomba nuclear de fé. Mas eu e você devemos estar explodindo de fé. Sermos sim uma bomba nuclear de fé, amado. Cheios, repleto de esperança, convicção, certeza da eternidade e da presença do nosso Deus. Isso não pode ter variação, amado. Nem sombra de dúvida. Fé é o firme fundamento, é certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu não vi o céu, mas espero o céu. Eu não pisei no céu, mas tenho certeza que eu irei morar no céu, amado. O céu nos aguarda. O céu nos aguarda. Por quê, Senhor? Porque na vinda dele terá 2 grupos de pessoas. Eu já estou terminando. O grupo de louvor, por favor. O irmão do violão já vai me acompanhando, nervoso. Eu sou igual Eliseu. Traga-me um tangedor para que eu possa profetizar. Eu gosto de barulho, eu gosto de instrumento de corda. Minha tangedora está ali, hoje você escapou. Por quê? Por quê, pastor? Porque na vinda dele terá 2 grupos de pessoas. Quais? Os envergonhados, e o outro será os glorificados, os honrados. Aquele que Deus olhará e reconhecerá o rosto. Qual deles você será? Os envergonhados ou os glorificados? Filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo que de nos afastar dele no dia da sua vinda. Irmão, isso aqui será triste demais, amado. Ele está falando da perspectiva de alguém que tinha esperança de se achegar a ele, e ele fala assim: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Imagina a vergonha, mano. Imagina, não, mas você não está me conhecendo. Senhor, mas olha para mim. Não, eu não te conheço. Você já passou por isso, mano? Você ia num lugar, alguém te falou, olha só, você tem que vai ter no local tal, hora tal, assim, você tem um compromisso lá. Aí quando você chega lá, tem alguém na portaria. Olha só, eu me chamo Ricardo Ferreira. Eu vim aqui porque
o anfitrião, ele me chamou. Qual é o seu nome? Ricardo Ferreira. Só um momento aqui, deixa eu ver se está aqui. Aí ele passa. Tem certeza? Tenho, um anfitrião me chamou. Pode perguntar ele lá. Olha só, na lista não tá. Mas espera aí que eu vou ver com ele lá, tá? Aí ele vai lá. Olha só, tem alguém lá na portaria dizendo que ele tinha um compromisso marcado aqui. O nome dele é Ricardo Ferreira. Eu não conheço. Pode falar para ele que ele não vai entrar, não. Aí a cara, amado, envergonhada, confundido. Por que confundido? Por que a tradução fala confundido? Porque a pessoa fica sem entender. Mas como assim? Como assim, Deus? Como assim? Quantos cultos eu fiz? Quantas mensagens eu preguei? Quantas pessoas eu visitei, Deus? Como assim? Você fazia tudo isso, mas você não tinha vida comigo. Eu não te conheço. Você não tem acesso a esse local. Esse local não te pertence, porque você não permaneceu em mim. Por isso agora, aqui não é o teu lugar. Tendo de que se afastar dele no dia da sua vinda. Os envergonhados, os que serão confundidos, aqueles que não terão acesso à presença. Quem são esses? Os que vivem no pecado, os que amam o mundo, os que são servos do diabo, os que resistem ao evangelho, que são inimigos da cruz de Cristo. É aquela lista que está em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, meus amados irmãos, nem os fornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. E aqui não tem distinção de pecado A ou B, não, amado. O maldizente também não vai herdar, como o idólatra também não vai herdar. Os homossexuais, afeminados, o vídeo pode cair, faça o que quiser, viva como quiser, você tem o direito, a vida é sua, mas a verdade tem que ser dita, amado. Não vai herdar. E não é porque Deus é mau, porque Ele estabeleceu um padrão. Obedece quem quer e fica quem quer. Mas da mesma maneira, o maldizente também não fica. O fofoqueiro também não fica. O que dissemina contenda entre os irmãos não fica. Não vai ser confundido, envergonhado. Apocalipse 21 diz, versículo 8: quanto aos covarde aqui é aqueles que não querem ter compromisso com Deus, amado. Gosta dos louvores, gosta do ambiente, gosta até da palavra, mas não se converte, não assume responsabilidade. Está 2, 3, 4, 10, 5 anos na igreja, ainda não se batizou, não quer assumir. A Bíblia diz, chama de covarde os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os feiticeiros, idólatras. Ele vai falar, os mentirosos. O que ama e pratica mentira, a parte dele é no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora quem será? Os honrados, os glorificados, os que amam a Deus. São esses, os que amam a Deus, os que são fiéis à palavra, os que vivem em comunhão, aleluia, que amam e esperam ardentemente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, oh glória. Desde agora me está reservado a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. É por isso que o clamor da igreja é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua noiva. Sua noiva, a sua gloriosa noiva, a sua bela noiva. 1 de Pedro 3, 12 em diante diz: aguardando e apressando-vos a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão,
os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aleluia, aguardamos novos céus, uma nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. E em paz. Ele quer te achar irrepreensível, imaculado, sem mancha. Mas pastor, perfeição? Não estou falando de perfeição, estou falando de santificação. Entra no processo de santificação. Pastor, como que eu me santifico? Porque pela palavra de Deus e oração é santificada toda criatura. Medita na palavra, vive uma vida santa, reta, honesta. Ei, vive orando, meditando nas escrituras, amando e perdoando. Você vai se tornando santo, como é santo aquele que vos chamou. Sede santo também em toda a vossa maneira de viver, diz a palavra do Eterno. Romanos 8:29. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou. Aleluia. Amados, eu quero ver o rosto dele. Você não tem noção, eu quero ver o rosto dele. Patrícia, eu quero saber o timbre da voz do meu poderoso. Como eu costumo dizer, o meu grandão da Galileia. Eu quero ouvir o som da trombeta. Eu quero ouvir ele dizer, como está descrito em Mateus 25, e ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e você foi me visitar, estava na prisão, você foi me ver. Então os justos dirão: Senhor, quando que nós te vimos com fome, com sede, sem comida, sem roupas, sem vestimento estrangeiro, e te visitamos? Quando você fez a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Por isso venha, por isso entra, vem pra cá, meus filhos. Porque convém que isso que é corruptível se revista em incorruptibilidade, e isto que é mortal, oh glória, se revista em imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, aleluia. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não vai ser, não vai ser, não será. Por quê? Porque Ele é fiel, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito não faria, tendo falado não confirmaria, Ele é fiel. Jeremias 1,12 diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Romanos 3 diz que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, amado. E Ele vai cumprir a sua palavra. Que você seja um glorificado, um honrado, aquele que vai chamar pelo nome. E um dia, quando nós sentarmos naquela praça, aleluia, junto com Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Silas, Pedro, aleluia, e você vai olhar para mim, eu vou olhar para você: e aí, santo, valeu a pena? Olha como é que você está bonitão, santo. Olha como é que você está bonitona, santa. Você está igual a ele. Você está vendo ali Abraão, aleluia,
vendo ali Isaac, Jacó, olha lá Elias, meu Deus. Eu verei, amado. Mas isso não é tudo. O que é tudo? Tudo é Ele. Tudo é Ele. A Bíblia diz que a cidade não precisa de luz, porque o Cordeiro alumia a cidade. Aleluia. E lá, meus irmãos, o culto não para. O culto, meus irmãos, não tem intervalo, não. O culto é o dia todo. E os anjos estão lá gritando: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Lá não tem cansaço. Lá não tem doença. Lá não tem essa, vou para casa, vou para Magé, não, vou para Pavuna, não tem não. A gente vai morar no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus, aleluia, cantando o mesmo hino, todo mundo afinado, Davi. Eu que sou um homem taquara rajada, vou estar afinadinho, ó glória. Aleluia. Que Deus vai aperfeiçoar tudo. Ele vai tirar tudo, todos os detritos, todas as falhas. A gente vai estar, a Bíblia diz que nós seremos semelhantes aos anjos, você já viu isso? A gente vai estar lá, cantando como os anjos, adorando como os anjos, afinado como os anjos, por causa dele, porque é tudo por ele. É por isso que eu amo Romanos 11:33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse lhe retribuir, ó glória? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém, aleluia. É ele, é ele, é ele. A ele o louvor, é isso mesmo, a ele a glória, a ele o louvor, a ele que é digno de tudo, a ele pertence tudo. Vamos adorar esse Deus, amado, com alegria, com entusiasmo, com expectativa. Fala, eu quero ver o rosto dele. Ah, não, eu quero ver o rosto dele brilhando como o sol. Ah, ele vai se manifestar. Eu quero ser levado por ele. Eu não vou ser envergonhado. Aleluia. Nós vamos cantar esse louvor. Depois nós vamos apresentar o Davi diante de Deus, no qual o Senhor já o conhece. Mas nós vamos fazer. E depois, amados irmãos, nós vamos ter a nossa festa de fraternidade, a nossa festa ágape, para ensaiarmos aquilo que o nosso Deus está nos aguardando para fazer conosco.